Olá, meu povo lindo e abençoado. Eu, Tatiana de Paula, terapeuta psicanalista e também teóloga, venho falar um pouquinho com vocês sobre orgulho. E desde já, eu já peço para vocês, deixem aqui o seu like, curtam esse vídeo, compartilhe, envie para outras pessoas. Eu vou tratar do orgulho em duas dimensões, no lado psicológico e também no lado espiritual. E eu conto com você para enviar esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas também possam ouvir essa palavra. E novamente eu peço, gente, deixa aí seu like, seu joinha, aqui embaixo, curta o botão, clique no botão de joinha, se inscreva no canal, você que é novo aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, ok? Eu só peço para que vocês curtam, por quê? Para que o YouTube entenda que esse vídeo está sendo bem aceito pelas pessoas e ele mesmo recomende esse vídeo para outras pessoas, ok? Então, antes de falar sobre o orgulho, você é orgulhoso e você é orgulhosa? Roda a vinheta. Vamos lá. Quem de vocês aí já ouviu falar sobre a história de Naamã? Naamã era um comandante do exército do rei da Síria. E normalmente a gente ouve falar da história de Naamã tratando da cura, né, a qual ele teve. Ele era um homem que estava leproso e ele foi curado de uma maneira, digamos, diferente, humanamente falando. Então, normalmente a gente ouve muito se falar, né, da cura de Naamã, né, os feitos de Deus, né, ao curar Naamã. Mas eu vou falar um pouquinho, não da cura, mas eu vou falar um pouquinho sobre a pessoa de Naamã. E que talvez, ao você ouvir sobre Naamã, sobre o caráter dele, quem ele demonstrou ser nesse trecho, nesse contexto da Bíblia, talvez você consiga também ver um pouquinho de você, ou talvez muito, ou talvez nada, né? Mas vale a pena você ficar aqui para ouvir um pouquinho sobre Naamã. E para começar, eu vou ler o livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, chefe do exército do rei Aram da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, este valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele, ou seja, a lepra. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre quem era Naamã. Naamã, ele era um chefe do exército do rei da Síria. Um homem honrado, um homem reconhecido, respeitado, né, com certeza ali em toda a Síria, porque ele era chefe do exército e o rei, segundo a Bíblia, né, via ele com um olhar diferente, ou seja, o respeitava muito. E interessante que ele veio de uma guerra, e essa guerra era contra os filhos de Israel, contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. Porém, a Bíblia nos diz que o Senhor Deus, deu a Naamã a vitória contra o povo de Israel. Por quê? Por que Deus deu a vitória para Naamã contra o próprio povo de Deus?
abrindo um parêntese aqui. O povo de Israel, eles tinham, né, esse defeito, vamos dizer assim, de o Senhor fazia algo para eles se alegravam. E passado 2, 3, 4 dias, talvez, eles começavam a murmurar novamente. E isso foi durante toda a trajetória, praticamente, do povo de Israel. Eles adoravam a Deus por algo que Deus fazia por eles, e daqui a pouco eles estavam agindo contrário à vontade de Deus, adorando ídolos, murmurando. E por causa disso, né, o Senhor Deus provavelmente permitiu com que Naamã vencesse, juntamente com seu exército da Síria, essa guerra sobre o povo de Israel. Aí o povo, quando eles eram derrotados, eles vinham ao Senhor: ai, Senhor, estamos arrependidos, nos ajuda. E assim foi durante um grande período da história do povo de Israel. Então, eu quero mostrar para vocês aqui que algumas vezes na nossa vida a gente fala assim: ai, eu tô passando por isso, é o diabo. Ai, isso é perseguição. Algumas vezes, gente, é Deus permitindo que as lutas, que as situações sobrevenham sobre você. Com certeza, quando Naamã venceu o povo de Israel, eles sentiram, né? Eles foram derrotados. E às vezes o Senhor nos permite passar por essas derrotas, por essas dificuldades, né? Por desertos. Tem desertos na nossa vida que o próprio Deus nos leva até ele. Assim como o Senhor Deus levou o povo de Israel, por exemplo, para o deserto. Eles atravessaram o Mar Vermelho, eles foram para o deserto, mas a intenção de Deus ali era levar eles para Canaã. Porém, por causa da murmuração deles, da reclamação, então o Senhor Deus falou assim: então vocês ficam aí mais 40 anos nesse deserto. Aí já era uma consequência, já não era Deus que os colocou novamente no deserto. Foi consequência das atitudes dele. Então, existem desertos na nossa vida que nós somos levados por Deus. E ali, com certeza, serve de aprendizado para nós. Mas também existem desertos na nossa vida que o Senhor permite por causa das nossas atitudes, por causa de nós mesmos, dos nossos erros. E Naamã, a Bíblia mostra aqui através de Naamã, não sou eu que estou dizendo, que o povo do Senhor, eles foram derrotados pela Síria, que era inimigo do povo de Deus, e que o Senhor Deus permitiu. Então, eu fico muito atento e atenta na sua vida, de que muitas vezes você mesmo, com as suas atitudes, faz com que Deus permita, resista a você, né? Às vezes você se sente tão abençoado, tão poderoso, tão especial, um orgulho, né, que vem de forma muito sutil, que às vezes o Senhor, ele resiste. Sabe aquela coisa assim de colocar a mão no seu peito e falar assim: pô, espera aí, para aí, não é bem assim. Muitas vezes quem traz esse tipo de situação para nós somos nós mesmos, ok? Então vocês já entenderam, quem é Naamã, eu abri esse parênteses, fechando o parênteses e continuando a nossa mensagem. Então Naamã, ele era um homem, né, que tinha um grande respeito. Porém, ele contraiu lepra e ele precisava ser curado. E eu vou resumir a história aqui, porque se eu for entrar em todos os detalhes da história, a gente vai ter um vídeo muito extenso. Porém, né, Naamã, ele ficou sabendo por meio até de uma serva, que era uma israelita, que o Deus dela, o nosso Deus, poderia curá-lo. E ele foi enviado pelo rei dele, o rei da Síria. O rei da Síria fez uma carta, tá, falando: Naamã, né, o chefe, o homem especial e tal, entregou para ele e falou assim: vai até o reinado de Israel
procura o profeta, né? Procura o rei, leva essa carta e procura o profeta para ele resolver o seu problema. Então Naamã foi. Só que, certamente, por ele ser quem ele era, ele achou que ele receberia um tratamento VIP, um tratamento especial. E não foi bem assim que aconteceu. E quantas vezes eu e você achamos, nós criamos uma expectativa, né? De que eu vou fazer isso para alguém, ou eu vou em algum lugar, e quando eu chegar lá as pessoas vão me tratar com toda a honra e circunstância e com toda a pompa. E aí? E aí a gente chega e a gente não é, nós não somos maltratados, mas não somos tratados da forma que nós achamos que nós merecemos. E isso cria em nós algo ruim. Muitas vezes nós geramos uma expectativa, tá? Sobre algo, sobre uma situação que tem a ver conosco. E quando não acontece da forma que nós queremos, nós nos sentimos frustrados. Então, cuidado com a expectativa que você cria sobre você mesmo. Que você cria sobre a forma com que as pessoas vão lidar com você. Tenha muito cuidado, porque isso pode te trazer dores, grandes dores. E Naamã, ele foi com essa expectativa, porque ele era Naamã, eu vou ser muito bem tratado, né? Então Naamã, ele foi e levou a carta, a qual eu falei para vocês. Aqui no capítulo 5 de 2 Reis, no versículos 6 e 7, eu vou ler para vocês. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no momento em que estiveres recebendo essa carta, saberás que eu te enviei o meu servo Naamã para que o cures dessa espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou as suas roupas, exclamando: por acaso sou Deus que pode matar e dar vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure de lepra? Vede como procuram motivo para criar conflito entre nós. Então, já começa por ali. Naamã vai até o rei de Israel, tipo, né, o rei da Síria me enviou e a gente até venceu vocês, né? Entregou a carta. Porém, o que o rei fez? Rasgou a carta. Aí é aquela coisa assim, mas espera aí, eu sou Naamã. Eu não fui enviada aqui por qualquer pessoa. E vem esse rei, que eu até venci o povo dele, e rasga a carta? Como assim? Como assim? Quantas vezes na nossa vida esse tipo de situação acontece? Nós achamos que nós somos alguém. Nós achamos que nós somos alguém no sentido de ser melhor do que o outro. Que nós merecemos um reconhecimento das pessoas à nossa volta, ou das pessoas onde nós congregamos, ou da nossa família. Porque eu alcancei tal título, porque eu alcancei tais bens materiais, porque eu tenho um bom trabalho, porque eu sei falar bem, porque eu sei me portar melhor do que os outros da minha família, ou eu sei falar melhor do que os demais irmãos onde eu congrego. Porque eu que estudo, né, os jovens, eu estudo, e na sala onde eu estudo, ou na faculdade, eu sou o melhor aluno, e aí vem me tratarem assim? Faz sentido para você? Continuando a nossa leitura. Capítulo 5, versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas roupas? Envia-o a mim e saberás que, em verdade, há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu.
Então este mandou mensageiro dizer-lhe: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restituída e ficarás limpa. Aí Naamã vai até o profeta do Senhor, Eliseu, em busca da cura. O profeta nem o recebeu. Ele parou na porta da casa do profeta. O profeta mandou um mensageiro falar para ele assim: olha, o negócio é o seguinte, você vai lá no Rio Jordão, mergulha lá 7 vezes, você vai ficar limpo, vai ser curado. E quantas vezes a gente passa por situações parecidas, né, gente? A gente vai, porque a gente já criou uma expectativa, e aí a gente se sente rejeitado, porque a pessoa não faz com a gente aquilo que a gente achou que a pessoa faria por nós, ou da forma com que ela nos trataria. Ali a gente vê Naamã provavelmente se sentindo rejeitado. Como assim? Eu venho até alguém e essa pessoa nem me recebe. Ela manda um mensageiro. Mas eu sou Naamã. Eu não sou qualquer pessoa. Eu não sou aquele fulano que está passando ali na rua. Eu não sou alguém que ninguém conhece. Eu sou um chefe de um exército que venceu. Orgulho, né? O orgulho que está em nós, ele nos leva a achar que nós somos. E na verdade nós não somos. Quem é Deus. É tudo sobre ele e é tudo para ele. E quando ele recebe essa mensagem, vai ao Rio Jordão. Né? Como assim vai para o Rio Jordão e vão mergulhar naquele rio ali? Há rios muito melhores do que esse. Vamos continuar aqui a leitura. 2 Reis 5, capítulo 5, versículo 11. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando. Eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente. Invocaria em pé o nome do Senhor, Deus. Moveria as mãos sobre as feridas e me curaria dessa enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura, os rios de Abana e de Farfá de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Indignado. Ele retirou-se indignado. Ele se sentiu insultado. Como assim? Eu venho aqui, o homem nem me recebe? Eu sou Naamã. Que falta de respeito é essa para comigo? Que pouco caso é esse? O que esse cara tá achando que ele é? E outra coisa, falar para mim mergulhar dentro do Rio Jordão, que as águas nem eram tão limpas, e que não era um rio tão extenso, tão, né, tipo um rio Amazonas. Existem rios melhores do que este, águas mais limpas. Aí o homem não me recebe, manda uma mensagem para mim, entendeu? Ele teria que vir até mim, orar, clamar ao Senhor Deus dele, colocar as mãos sobre minha ferida e trazer cura para minha vida. E ele simplesmente me manda. A Bíblia nos fala que Naamã ficou, algumas versões, irritado, furioso. Mas tudo isso por quê? Porque ele criou uma expectativa da forma com que ele seria tratado. Se ele não tivesse criado a expectativa, eu estou indo. Eu sou alguém que estou precisando ser curado. Independente do que falarem para mim, eu vou lá e vou fazer. Ele não ficaria irritado, ele não se sentiria insultado, ele provavelmente não se sentiria mal. Mas porque ele criou a expectativa. Quantas vezes nós criamos a expectativa sobre como seremos tratados,
sobre como as pessoas devem olhar para nós, sobre como as pessoas devem cuidar de nós, no geral, independente do ambiente, se é na igreja, se é uma vida social, se é no seu trabalho, se é na faculdade, se é na escola, se é na sua família. E normalmente nós não criamos expectativas baixas, tipo, eu vou chegar lá e as pessoas vão me tratar mal. Não. A nossa regra de expectativa sobre nós é que nós vamos ser muito bem tratados, porque nós merecemos, porque nós alcançamos um status na terra. E às vezes nós nem alcançamos, mas eu mereço, porque eu sou uma boa pessoa. E aí, gente, gera uma frustração. E as frustrações, ela traz para sua mente, para o seu psicológico, dores. E às vezes, por causa de frustrações, você não passa nem mais perto daquele tipo de situação, você nem passa mais naquela rua, porque foi ali que fizeram isso comigo, eu achei que fariam diferente e fizeram assim. A frustração é uma porta para trazer para a sua vida e para a minha vida dores emocionais. Então, assim, não vamos criar tantas expectativas. Toda essa expectativa que Naamã criou, é por quê? Porque ele se sentia alguém muito especial. Orgulho, soberba, arrogância. Quem são eles para me tratar assim? Quem é esse profeta para me tratar assim? Nem vim falar comigo. Esse tipo de atitude é a atitude de uma pessoa arrogante, de uma pessoa orgulhosa. O orgulho, ele pode te levar à ruína. O orgulho, ele tende a gerar em nós muitas coisas. Coisas ruins. Ele tende a nos fazer entender, em algumas situações, que nós somos melhores do que os outros, que nós merecemos maior reconhecimento. Não que você não possa ser reconhecido, né, pelo seu estudo, pelo seu trabalho, pela sua pesquisa, pela sua dedicação a Deus, ou por qualquer outra coisa, né, pelo seu cuidar da família e tantas outras coisas na sua vida. Porém, se esse reconhecimento vem num tom de eu sou melhor que todo mundo, aqui à minha volta. Ah, aquela irmã ali, aquele irmão, eles até pregam, ministram a palavra, mas não como eu sou melhor. Ah, minha casa, ninguém consegue fazer da minha casa, arrumá-la. Nenhuma das minhas irmãs, dos meus irmãos, nem mesmo a minha filha, nem mesmo a minha mãe consegue deixar a casa tão bem organizada quanto eu. Ninguém, quando chega em algum evento, é tão visto quanto eu. Ninguém vai tão mais belo do que eu. Entende? Quando a gente começa a elevar esse eu sou melhor, eu faço melhor, eu tenho que ser tratado com diferença, por causa disso ou por causa daquilo, eu tenho que ser tratado de forma diferenciada. Isso tudo vem da raiz chamada orgulho, dessa árvore, que vai crescendo e vai gerando vários galhos, várias folhas, e a gente não poda. E aí toda vez que você vai fazer algo, você cria uma expectativa. E se essa expectativa não é alcançada de acordo com o que você acha que você quer, você fica indignado. Você às vezes fica frustrado. E tem pessoas que não conseguem lidar com a frustração. E às vezes você cria uma outra expectativa e você leva um não de uma pessoa. Não. Essa vaga de trabalho não é para você. Mas como assim? Não é para mim. Olha meu currículo, eu tenho mestrado, doutorado. Eu sei falar bem, eu sei me comunicar. E aí você recebe o não, você fica frustrado. Mas você já sai da sua casa e tem certeza que aquela vaga é minha. Ninguém, nisso aqui, ninguém que tá ali vai ser melhor do que eu. E aí você recebe um não. E tem pessoas que de fato não sabem lidar com isso. E essas pessoas às vezes entram assim, numa angústia. E começam a viver um questionamento.
Mas por que, Deus? Eu sou tão assim. Eu faço tudo certo. O Senhor sabe como que eu sou. E as pessoas, elas não conseguem reconhecer quem eu sou. E às vezes o que Deus está querendo de você é só você entender que você não é. E se você alcançou alguma coisa, é porque Ele, simplesmente Ele, te permitiu. Se você tem algum tipo de conhecimento, Ele permitiu você ter. E que isso não faz você melhor do que ninguém. Melhor do que ninguém. Entenda isso, tá, gente? Para que você não tenha problemas emocionais. E também para que você não tenha problemas espirituais. Porque isso te distancia de Deus. Distancia você de Deus. Porque você é tão autossuficiente, você é tão maravilhoso, você é o chefe do exército vencedor. Mas eu tô com lepra. Mas o problema da lepra já vai ser resolvido porque eu sou eu. Continuando nossa leitura. Versículo 13. Contudo, os seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Abba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta, lava-te e ficarás purificado. Servos dele, de Naamã, do homem cheio de potencial, do homem vencedor, que era assim, líder de um exército. Os servos dele falaram: peraí, a gente já tá aqui mesmo. O tal profeta falou que é para você mergulhar no Jordão. E se ele tivesse te pedido algo muito mais difícil, você faria, com certeza. Obviamente que ele faria. Para mostrar que ele era Naamã e que ele conseguia fazer. Se fosse algo mais difícil, você não faria? Te pediu para mergulhar no Rio Jordão? Vai lá, faça isso. Aí Naamã, teve que ouvir conselhos de seus servos. A Bíblia, eu não sei como vocês leem a Bíblia, mas é bom a gente ler a Bíblia e de acordo com a história for sendo contada, monta a história na sua cabeça, sabe? Tipo um cinema. Tenta imaginar toda a situação. Eu não sei aqui se esse contexto aconteceu tudo num dia só, Se Naamã ficou irritado, e no outro dia que os servos dele falaram, ou se falaram no mesmo dia, e ele foi parar para pensar e tal. A gente não sabe. Mas assim, os servos dele falam para ele. Por quê? Porque já havia uma relutância em Naamã. Eu vou me jogar naquele rio. Ah, fala sério, né? Eles vão me vir aqui orar para mim, me manda me jogar dentro de um rio, mergulhar 7 vezes. Então, até aqui, eu quero mostrar para vocês que Naamã, assim como eu e como você, em alguns momentos da nossa vida, nós temos esse caráter. Deus nos manda fazer algo e nós questionamos. Ah, mas isso aí não. Aí não acho que é Deus que está mandando fazer isso não, porque comigo Deus ia fazer diferente. Ah, Deus, mas assim... Peraí, Deus, eu sou Tatiana. Se Deus mandar você mergulhar no rio, mergulhe. Se Deus te orientar a sair de um lugar, saia dali. Se Deus te orientar a entrar num período de jejum, entre no período de jejum. Não questione Deus. Deus não está aqui para ser questionado. Nós podemos questionar o homem? Podemos. Mas Deus, as suas orientações divinas, quando Deus usa um profeta, quando Deus usa a sua própria palavra, quando Deus fala diretamente com você, não o questione, obedeça. A cura
estava diante de Naamã. Nós sabemos que no final da história ele foi curado, né? Mas primeiro ele relutou, ele questionou, ele se sentiu insultado, se sentiu humilhado, tudo porque ele era quem ele era. E você? Aí o Senhor Deus, através do profeta Elias, falou que era para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ali ele foi curado. E você e eu, nós temos 7 dias, todas as semanas. Eu vejo esses 7 mergulhar como 7 dias que a gente tem vivido por semana. Um mês tem 4 semanas, com 7 dias. Então, muitas vezes, o mergulhar, a gente tem que ir lá no fundo, né? Não é fácil. Às vezes tem dor, às vezes tem rejeição, às vezes tem frustrações. Só que, de repente, a gente volta para a superfície. Coloca a cabecinha do lado de fora, respira, olha para a gente mesmo e vê a lepra tá saindo. Ouve um pouquinho do falar de Deus, entende o agir de Deus e aí a gente volta a mergulhar de novo. E mergulhar tem a ver com prender respiração, né? Que você não vai mergulhar e ficar lá embaixo respirando com a respiração, a não ser que você esteja com aparelhos. Não é algo fácil, tá? Ficar tanto tempo debaixo da água. E me remete ao quê? Às vezes sofrimento, às vezes tribulação. Não é algo fácil. Mas só que ele não ia ficar o tempo todo mergulhado lá. Ele ia mergulhar e voltar. Mergulhar e... Mergulhe. O Senhor está falando para mergulhar? Mergulhe. Durante 7 dias da semana, às vezes a gente tem uma semana, né? Tem dias que a gente passa por sofrimento, passa por ansiedade, por lutas, por tribulações, por decepções, por quebra de aliança. A gente tá lá embaixo. Só que a gente não vai ficar o tempo todo lá embaixo. Aí a gente sobe para a superfície. Coloca o rosto para fora, respira, receba oxigênio. Veja o Senhor. Veja a grandiosidade do poder dele na sua vida. Pare e olhe e fala assim, ainda tem esperança para mim. Tá difícil, mas ainda tem esperança. Eu tô mergulhando, tem sofrimento, tem tribulação, mas isso tudo traz aprendizado, maturidade. Se você souber utilizar, vamos dizer assim, utilizar, entre aspas, das tribulações, dos sofrimentos, das frustrações, de forma correta, certamente a sua intimidade com Deus vai aumentar. Certamente, você como ser humano vai ser alguém que tem mais empatia, que tem fair play com o outro. Mergulhe, volte para a superfície. Mergulhe e volte para a superfície. E você será curado. E essa cura, gente, ela não é apenas uma cura física. Ela é uma cura espiritual. Ela é uma cura emocional. Ela é uma cura para curar suas dores, sejam físicas, emocionais, sejam espirituais. O fazer de acordo com o que Deus te manda fazer vai mudar a sua vida. Hoje, a gente está no meio cristão, hoje nós estamos no meio, não só cristão, no meio de uma geração no todo, né? Naamã, ele estava leproso, mas nós somos leprosos. Nós vivemos como pessoas leprosas, como pessoas doentes, espiritualmente, psicologicamente e fisicamente. Mas existe um caminho que pode te livrar disso. Existe uma solução para isso. E essa solução é Jesus. Então, quando ele te mandar fazer algo, faça. Não questione. Não perca tempo deixando com que o seu orgulho, que a sua soberba, tome lugar. Não perca tempo. Quanto mais rápido a gente ser curado, melhor.
Quanto mais rápido a gente ser curado, menor espaço aquela doença encontra na gente. Então, acorde, desperte enquanto há tempo. Independente de quem você seja nessa terra, independente dos seus títulos ou não títulos, independente dos seus bens, do seu poder aquisitivo, independente de qual carro você tem ou se você não tem carro, independente se você é alguém que ministra a palavra do Senhor, onde você congrega, ou se você não ministra, independente se você ministra bem ou não, independente de quem você é dentro da sua casa, no meio da sua família. Não seja como Naamã. Qualquer situação que venha, você se sinta insultado. Tudo aquilo que estava acontecendo era para Naamã ser curado. E ele demorou para perceber isso, né? Que nós não venhamos a demorar a ver que a nossa cura espiritual, a nossa cura emocional e a nossa cura física muitas vezes está diante de nós. E às vezes nós não reagimos, nós não fazemos o que temos que fazer. E o médico, procurar um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista, procurar a ajuda de um líder, um pastor, um presbítero, um missionário, um líder espiritual, alguém que tenha intimidade com Deus. E às vezes, nem isso. Às vezes a minha vida com Deus, o meu buscar a Deus, o meu sair, falar, Senhor, Espírito Santo, vem comigo. O meu levantar, ser grata ao Senhor. O meu deitar, ser grata ao Senhor. Isso tudo faz uma grande diferença na sua vida. Fica aqui meu vídeo. Peço mais uma vez para você, compartilhe esse vídeo. Deixa aí seu like aí embaixo. Envie esse vídeo para mais pessoas. E seja abençoado. Em nome de Jesus. Até a próxima. Meu beijo.